Vamos lá, pessoal, boa tarde. Muito feliz de estar aqui hoje, um prazer. Muito bom estar perto dos clientes, ver os produtos, entender a tecnologia que está saindo dos nossos clientes. É um grande prazer. Hoje, a nossa palestra hoje, a gente vai conversar um pouquinho, vai ser mais uma troca de ideias. Vamos colocar alguns pontos de vista e depois a gente vai estar aqui no stand para conversar com vocês mais, esclarecer dúvidas que vocês tiverem. A gente vai falar de logística conectada. É um tema bem interessante, bem complementar àqueles que assistiram à palestra do Alexandre, que aconteceu antes dessa. Hoje eu estaria aqui fazendo essa palestra junto com a Maria Fernanda Vélez, mas ela teve um problema e não pôde vir, e nós convidamos gentilmente a Débora Cheung. Ela vai estar comigo aqui. Falando um pouquinho de quem sou eu, meu nome é Daniela Craig. Eu sou gerente para desenvolvimento de negócios no vertical de tecnologia na Maersk. Então aqui a gente vai falar um pouquinho mais do segmento de eletroeletrônicos e de eletrodomésticos, tá? Essa logística conectada mais para esses dois subverticais de tecnologia. E depois a Débora vai entrar. A minha experiência é de mais ou menos 20 anos na logística, mais de 20 anos na verdade, foram 7 anos na Europa e o restante aqui no Brasil. E a Débora, ela é gerente de soluções integradas, então a especialidade dela é exatamente a criação e gestão de soluções complexas, logísticas. E ela tem mais de 10 anos aí também trabalhando na área de logística. Então vamos lá. Vou começar falando um pouquinho da mudança que aconteceu na logística, né? A sociedade mudou muito com a pandemia e tudo isso que aconteceu nos últimos anos, e com a logística não poderia ser diferente. Então a logística que antes tinha um papel mais tático, hoje ela é uma logística, hoje ela faz parte da estratégia das empresas. Ela é discutida na diretoria, no alto escalão das empresas. Por que será que isso aconteceu? Tudo que mudou no mundo mostrou o quanto a logística é importante. E é um pouquinho disso que a gente vai falar agora. Então, vou passar um pouquinho o roteiro da nossa palestra. E eu vou explicar um pouquinho dessa nova logística estratégica, como ela funciona. Depois eu vou falar um pouquinho, vou voltar um pouquinho, falar de Brasil, um pouquinho das tendências do consumidor aqui no Brasil, o que o consumidor está buscando, um pouquinho das dificuldades logísticas. Vou voltar para falar um pouquinho das premissas para a gente conseguir uma logística conectada e logo vou passar para a Débora, que vai entrar na parte de gestão de supply chain e vai contar um pouquinho todas as soluções necessárias para conectar uma logística. Tá? Então vamos lá, gente. Vamos começar falando do que está acontecendo no mundo. Tem que mudar, né? Pronto. Bom, cenário global, gente. A gente está enfrentando... Até semana passada teve uma notícia interessante que saiu. A China criou uma limitação, uma licença de exportação para 2 elementos muito importantes para a fabricação de chips, para a fabricação de semicondutores, que são o galho e o germânio. Isso é uma resposta, é uma questão geopolítica. Então, quando a gente fala do que está acontecendo globalmente pós-pandemia, a gente está tendo questões geopolíticas. Estados Unidos impondo barreiras para a China, China impondo barreiras, todo mundo buscando manter o controle desses semicondutores, que são elementos tão importantes na indústria de tecnologia. Então, esse é um aspecto. Também tem um aspecto econômico. Existe alta na inflação, existe uma queda no PIB globalmente, a persistência da guerra na Ucrânia. Esses todos são fatores que mudam o consumo. Então, hoje o consumo está caindo. Tá? Então, esse é um fato. Como reação a tudo isso, a cadeia mudou.
No ano passado, a indústria sofreu bastante. Tivemos um desabastecimento da indústria, que precisava dos semicondutores e acabaram ficando desabastecidas. Isso gerou uma quebra de confiança da cadeia logística. Então, o que foi necessário mudar para que a logística fique mais resiliente? Que mesmo com todas essas mudanças que acontecem, ela consiga voltar e ficar e atender o consumidor final. Então essa palavra é muito famosa, resiliência. A Débora vai falar um pouco mais da logística estratégica. O que a logística estratégica precisa? Resiliência, previsibilidade, visibilidade, inteligência de decisão, flexibilidade, agilidade e, mais do que nunca, inovação. Muitos desses itens também mencionados pelo Alê na palestra anterior. Agora aí vem o desafio. Como que a gente consegue essa nova logística, essa logística estratégica? Não tem como a gente conseguir isso se a nossa logística não estiver conectada. Então, essa é a importância da logística conectada. É atender essa nova demanda, todas essas demandas tão importantes dessa nova logística estratégica. Agora eu vou voltar um pouquinho, né, que eu queria voltar um pouquinho para o cenário Brasil. E falar do consumo no Brasil, né? A gente, para entender um pouquinho mais o consumo no Brasil, a gente entrou no Global Customer Survey da PwC, de 2022, a gente pegou algumas informações ali, algumas questões que eles abordam sobre o consumidor no Brasil. Tem alguns pontos bem importantes. Então, o que está em alta aqui no Brasil? O consumidor está interessado em tudo que é nova tecnologia e a entrada do 5G é algo marcante para ele. Então, qualquer tipo de equipamento que está conectado a essa nova tecnologia para o consumidor brasileiro tem um apelo importante. A mesma coisa com casa inteligência e inteligência artificial. Também são a inteligência artificial muito conectada com a casa inteligente e aproveitando da velocidade do 5G, velocidade e estabilidade do 5G. Dentro de tudo isso, a preocupação do consumidor com o ESG. O ESG são os aspectos ambientais, sociais e de governança. Nessa pesquisa da PwC, é interessante que ele mostra o consumidor no Brasil preocupado sim com a sustentabilidade, que é um must, né? Mas nas perguntas eles se mostraram ainda mais preocupados com os aspectos sociais na decisão de compra. Então, 49% dos entrevistados disseram que eles consideram os aspectos sociais na hora de decidir se eles vão comprar ou não um produto. Então, isso é uma coisa que é mais forte aqui no Brasil até do que lá no exterior, segundo essa pesquisa. E também saiu esse novo Omnichannel. O Omnichannel a gente já sabe, né? A integração loja física com o canal online. Mas nesse novo Omnichannel a gente coloca algumas tecnologias novas, como a realidade virtual. Então o cliente ele pode experimentar o produto dentro do metaverso, ele já pode experimentar antes dele fazer a compra. Então já tem bastante conversa e bastante interesse aí do consumidor com relação a isso. Agora que a gente falou dos impactos na logística internacional, a gente falou bastante do consumidor no Brasil. Quais são os impactos aqui no Brasil na logística? São parecidos com os lá de fora. De novo, a preocupação com o risco de ruptura, as taxas de juros que são altas aqui, a queda na demanda do consumo, que é decorrência de tudo isso,
os altos estoques das empresas. Com essa ruptura do ano passado, as empresas acabaram comprando mais para ter certeza que o seu consumidor fosse atendido, e agora estão com altos estoques com essa queda da demanda. Então é algo que a gente hoje está ajudando muito os nossos clientes, né? De como que eles vão lidar com esse alto estoque que ficou aqui no Brasil. Infraestrutura e longas distâncias, o Ale falou muito disso, né? De como a gente trabalhar logística nas longas distâncias aqui do Brasil, atender o consumidor mais rápido, como que a gente faz essa logística interna, é um desafio aqui no nosso país. A questão de mudança de governo. A mudança de governo, ela sempre que o governo muda, tem alguma instabilidade. Já sentimos que agora as coisas estão um pouco mais balanceadas. No início do ano estava um pouco mais, tudo um pouco, muita preocupação, as empresas segurando um pouco os investimentos. Agora já começa a haver uma questão de maior confiança com o passar dos meses. E a pressão dos nossos clientes, né, das empresas, na redução de custos e melhoria da eficiência. Quando você está com alto estoque, queda na demanda, você precisa reduzir seu custo e melhorar sua eficiência. E aí entra a logística. Vamos lá. Falamos que a gente só consegue uma logística estratégica quando a gente tem uma logística conectada, ou seja, cada etapa da logística conectada, com visibilidade, com gestão. E como que a gente consegue fazer isso? Não é tão fácil, né? Não é uma coisa simples, né? O Alexandre até comentou, ele falou assim, precisa de engenheiros, precisamos desenhar junto com o cliente, entender a dor do cliente, fazer todo esse desenho. É um projeto, não é uma coisa assim simples, tá? Então, aí nós colocamos 4 pontos que nós enxergamos como fundamentais para a gente conseguir essa logística conectada. O primeiro deles, o Ale também falou, que acho que nós estamos muito conectados aqui, é o parceiro estratégico. Então você precisa de um parceiro de longo prazo, estratégico, com os mesmos objetivos de sustentabilidade, visão, tem que ter um business fit e um strategy fit, um fit de estratégia, um strategy de business. Porque você tem que pensar que o cara vai estar com você por 10 anos. Você vai construir algo com ele. Não é uma relação que no ano que vem você vai trocar. É uma relação de confiança. E isso é importante. Não dá para você construir uma logística conectada e no ano que vem mudar o parceiro. Não consegue fazer isso. Então é uma relação, é um trabalho realmente, de fato, em parceria. Depois nós colocamos a reavaliação de processos e busca de eficiência. São os whiteboard sections, né? É quando a gente entra no cliente, a gente olha o processo do cliente, a gente acompanha aonde estão os gargalos, aonde o processo não agrega valor para tirar aquela parte do processo de lá, aonde estão as dores, como resolver aquelas dores. Então todo esse processo tem que ser revisado junto com esse parceiro estratégico. Então esse é o comecinho, é para você conseguir conectar a sua cadeia, tudo isso. O procurement integrado, isso é uma tendência do mercado. A gente vai ter até uma palestra mais no final da semana, na quinta-feira, sobre isso. E é essa nova tendência do procurement, a gente fazer a compra da solução logística por projeto, e não mais em silos. Então antes a gente recebia o bid, a cotação do rodoviário, a cotação do armazém, separada da cotação do ocean, da cotação. Hoje estão vindo muitas soluções vindas por projeto. Eu preciso cotar, entender como que eu posso melhorar a minha logística. Eu tenho tantos containers, eu movo para tal lugar e depois vai para tal armazém. Então a gente faz uma conversa olhando toda a cadeia.
é uma conversa diferente, requer um procurement diferente, requer envolvimento de muitas áreas também dentro do cliente. E por fim, e o mais importante talvez, a gestão do supply chain. E essa parte eu tenho a especialista Débora, que ela vai entrar e contar um pouquinho mais para vocês. Obrigada, eu vou ficar obrigada. por aqui, Débora, para te ajudar. Vou sentar ali. Me dá só. Você precisa disso também? Não. Boa tarde, pessoal. Vocês me escutam? Ótimo. Bom, primeiro, obrigada. É um prazer estar aqui falando para vocês. É super aumenta o conhecimento, né, da gente, nosso também. Obrigada. Bom, antes da gente falar um pouquinho dessas soluções integradas, da logística conectada, né? O Secolin falou um pouquinho dentro da Maersk, que a gente chama de Lead Logistics Providers, que seria a gestão da cadeia, o Control Tower, o 4PL. Antes de entrar nesse tema, eu queria um pouquinho interagir com vocês. Quando a gente fala de logística integrada, logística conectada, o que vem na cabeça de vocês? Uma palavra, medo, angústia, o que vocês sentem quando a gente fala isso? Hã? Conexão? Mais alguém? É isso aí. Quando a gente fala de uma gestão da cadeia, né, a Dani falou bem de todos os desafios que a gente teve nos últimos anos, como isso impactou a indústria. Os players da indústria tiveram que buscar alternativas, então aumentaram o número de fornecedores, da onde eu vou comprar a minha mercadoria, né? Preciso de outras origens, como é que eu faço isso? E quando você aumenta o número de fornecedores, aumenta o número de origens, você aumenta também a complexidade da cadeia, certo? Então ficam muitas camadas e muitas coisas para a gente gerenciar ao mesmo tempo. É aí que entra as soluções integradas e essa logística conectada, né? Eu trouxe aqui algumas palavras que, quando a gente fala nisso, todo mundo fala isso é essencial. A visibilidade. Quando a gente fala de visibilidade, não é somente a visibilidade onde está a minha carga, né? É a visibilidade da informação, é a visibilidade do processo, da documentação, se está tudo certo para minha mercadoria embarcar ou não. Então, vai muito além desse puro track and trace que a gente vê hoje em dia, né? A gente tem também o ponto que é muito importante de previsibilidade. Será que a minha mercadoria vai chegar quando ela precisa chegar? Será que ela está onde ela precisa estar? Caso ela não esteja, já emendo imediatamente com a questão da flexibilidade. Eu tenho um parceiro que ele tem capilaridade para poder me atender em outras origens, para eu ter um plano alternativo, para de repente eu trazer minha mercadoria de um ponto que está um pouquinho mais próximo. E mesmo assim, se eu não tiver problema, o meu parceiro logístico é capaz de melhorar o meu lead time, né? Aí entra a questão da tal da resiliência. Qual é o tempo de reação que eu tenho quando o problema acontece? Porque ninguém está aqui para falar que essa solução vai resolver a nossa vida para sempre, que a gente não vai ter problema nunca mais. Não, vai ter. E isso que é importante. Saber que vai ter, mas estar preparado o que a gente vai fazer e qual vai ser o nosso tempo de reação para esse tipo de problema, qualquer que ele seja. Nessas soluções integradas, o mais importante é o time de expert que está envolvido durante todo o processo, porque quando a gente entrega essas soluções, a gente não está entregando um serviço, toma, cliente, vai. A gente está entregando para o cliente uma solução no qual ele vai ter acompanhamento no dia a dia dessa melhoria do processo, seja com problemas ou sem problemas, eu vou melhorar o seu processo. Cliente, a gente tem um ponto melhor aqui, a gente pode trazer aqui, vamos fazer junto. Isso não acontece sozinho, aí entra a questão da parceria estratégica. O meu cliente, ele tem a mesma visão, ele entende do meu negócio, ele entende do negócio do meu negócio, né? Eu consigo compartilhar a expertise dos meus experts, trazer para o meu negócio como que eu consigo melhorar a minha cadeia, tá? Aí entra a questão da padronização e simplificação dos processos. Porque hoje, se eu tenho um cliente para gerenciar a minha cadeia de ponta a ponta, eu tenho uma uniformidade na como eu vou receber essa informação, o tempo com quem eu vou falar. Eu não preciso ficar correndo em vários pontos, em várias camadas da cadeia para eu conseguir ter uma resposta, né? Isso já melhora a minha eficiência, né? E aí a gente não pode falar, né, dessa indústria sem falar aí da descarbonização, que é um tema hoje
que ele é super relevante no mundo inteiro, para todo mundo, mas especialmente para esse setor de tech. A gente já vê aí algumas iniciativas, como por exemplo a reciclagem, né? E de repente, por que não fazer uma reaproveitação, um reaproveitamento desse container, o retorno do container? Como que a gente faz isso, né? Como que a gente otimiza? Buscar outras soluções de sustentabilidade. Na Maersk, nós temos um objetivo de até 2040 ter uma pegada a uma emissão de carbono zero, né? Então, buscar parceiros que tenham o mesmo interesse, né? Como que a gente vai chegar lá juntos? Porque hoje não é só o cliente que ele tem uma verba só para isso. Ele tem uma verba dedicada para a sustentabilidade. É o consumidor do meu cliente que ele também quer consumir sustentável, né? Então, isso tudo, dentro desse serviço de solução integrada, a gente também traz esse auxílio. Dentre as soluções e possibilidades que a gente pode trazer, a gente tem a gestão da emissão do carbono, a otimização do uso do container, soluções de transporte sustentáveis ou então alguma alternativa de modal menos poluente, né? E também ser um parceiro responsável. Isso tudo, gente, a gente só consegue quando a gente tem um parceiro que está comprometido com os mesmos objetivos, tá? Amanhã a gente vai ter uma palestra para falar de sustentabilidade com um dos nossos parceiros, a Electrolux vai estar aqui um pouquinho para falar com a gente sobre esse tema. Se vocês puderem participar, vai ser bem interessante para vocês entenderem o ganho que tem, tá? Aí a gente trouxe um case de sucesso aí, um dos nossos clientes globais de tecnologia. A gente não está com o nome dele aqui por questões de confidencialidade, mas é só para vocês terem a ideia de onde a gente pode chegar, né? Eu vou pedir licença um pouquinho para a gente só ler essa frase. Eu sei que ler não é muito legal, mas é que reflete exatamente o que a gente quer quando a gente fala de logística integrada. O mundo do transporte e da logística faz o comércio global funcionar como relógio, interligando produtores, fornecedores ao consumidores por meio de cadeias de suprimentos globais. É um maquinário complexo, com muitas engrenagens, que precisam conectar-se e funcionar de forma única, para transportar produtos de maneira totalmente harmoniosa do ponto A ao ponto B. É por isso que nós estamos trabalhando em parceria completa com a Maersk desde 2010 no objetivo de dinamizar ainda mais a cadeia de suprimentos. Então, gente, assim, a cadeia logística, ela funciona como um relógio. Uma batidinha descompassada já zé do molho, né? Então, como que a gente trata essa cadeia logística do nosso cliente com essa prioridade, como a gente entende, e cada solução é uma solução. Eu não consigo aplicar a mesma solução de um cliente, por mais que ele seja do mesmo setor, para o outro cliente. Ele tem necessidade específica, ele tem origens específicas, a gente pode até ter ganhos de sinergias, né, em alguns pontos da cadeia, mas é por isso que é extremamente importante entender as necessidades de cada um. O desafio desse cliente eram muitos custos escondidos, inclusive, que eles não tinham visibilidade na operação. A falta de visibilidade da operação, muitos fornecedores na cadeia de suprimentos. Aqui um ponto extremamente importante dessa solução que a gente trouxe e que trouxe um benefício para o cliente foi justamente essa gestão estar presente nas origens. Não adianta nada a gente fazer a gestão do cara aqui do destino, a gente precisa estar presente na origem. Hoje a gente tem presença aí ao redor do mundo. Para quê? Para eu falar com o fornecedor desse cara na hora local, no momento que está acontecendo, e eu conseguir ser proativo para ter um tempo de reação. Tá? Bom, e ali a gente tem alguns benefícios, né, que a gente tirou com esse case de sucesso, entre eles a confiabilidade e flexibilidade, porque aqui a gente não chega em lugar nenhum sozinho, né? Precisa de uma colaboração do cliente. E aqui onde entra a solução integrada, são para clientes que querem efetivamente ter uma parceria de longo prazo. Não são clientes transacionais, como a Dani mencionou, né? Eu vou atrás do menor custo hoje, imediato, onde aquele cliente ele compra por silos. Vou no meu transporte internacional, quero um frete mais baixo. Vou no desembaraço aduaneiro mais baixo. Não é isso. Essas soluções, elas trazem reduções e melhorias a longo prazo.
Esse cliente, por exemplo, ele é um cliente que está com a gente desde 2010, então tem uma longa jornada onde a gente começou fazendo operações de cross-docking, né, e transporte internacional. Hoje a gente tem presença nos 6 continentes, operações aí em 16 países, com tudo, transporte rodoviário, aéreo, marítimo, desembaraço. Temos 2 control towers com esse cliente fazendo a gestão nas origens e no destino. Né? E isso tudo, gente, para refletir essa importância, essa visão de parceria, né, de colaboração. Tá? Bom, e para finalizar, né, a gente traz novamente essa questão de parceria porque no final das contas é isso que precisa, né, para a gente criar, é a parceria, para a gente ter uma resiliência na nossa cadeia, um parceiro que tenha os mesmos interesses sustentáveis, tudo isso para ter um ganho final para as duas partes, né? E aqui é onde entra a nova estratégia do grupo, que a gente não quer mais ser só um parceiro transacional, a gente está indo para soluções mais estratégicas. E esse é até o meu papel, eu não vendo, eu brinco que eu não vendo, né? Eu entrego realmente o que o cliente precisa, né? Então eu sei que os vendedores têm essa ânsia, quero vender, a gente fala, não, espera um pouquinho, não vai funcionar. Então é isso, tá, pessoal? A gente está disponível aqui para perguntas, dúvidas, angústias, né? Se vocês tiverem. E aí tem o QR Code para vocês escanearem e concorrer ao navio de Lego que todo mundo da empresa quer. Alguém pode pegar meu celular, por favor? Fazer para mim. Obrigada, viu, pessoal?